espectadores da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV, com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica. Nosso convidado de hoje é um dos premiados no dia 22 de novembro. Não pôde estar conosco na terceira edição do Prêmio em Defesa do Movimento Sindical e da Liberdade de Imprensa. Estava tirando alguns dias na sua terra natal. Estamos falando do Dr. Ciro Darlan. Dr. Ciro, obrigado pela participação. E já de antemão, iniciando o programa, eu quero lhe passar em mãos esse prêmio, que é um prêmio em defesa das boas práticas jornalísticas, em defesa do movimento sindical. E o senhor, nós sabemos bem que é um jornalista que está atuando há muito tempo na imprensa, não só é um desembargador muito atuante, muito querido aqui da nossa cidade, que há muito tempo atua não só em defesa da juventude e agora na área criminal, mas é um jornalista acima de tudo. E como o senhor permanentemente tem feito excelentes artigos, e sempre em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, nós queremos homenageá-lo, dizendo que a Tribuna da Imprensa se sente muito feliz de poder contá-lo como colaborador do nosso projeto e dizer que é uma obrigação nossa valorizar as pessoas que, de fato, defendem o Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa, o movimento sindical. É com uma grande satisfação que entregamos esse prêmio ao senhor. Muito obrigado, Daniel. Quis o destino que eu não pudesse estar com os nossos amigos no dia 22 de novembro, Claro. Mas estou hoje aqui na véspera do Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Perfeito. Então, é uma grandeza, é uma coincidência que só me alegra. Quero agradecer ao movimento sindical e também à tribuna da Imprensa. E agradeço também ao doutor Luciano Bandeira, porque esse prêmio, doutor Ciro, é uma parceria do Centro de Documentação e Pesquisa da UABRJ, dirigido pelo nosso Aderson Bucis, advogado sindical, com a Tribuna da Imprensa Livre. Esteve conosco lá a nossa Rita Cortez, presidente do IAB, mandou um recado, um abraço para o senhor, juntamente ao doutor Felipe Santa Cruz. Muito obrigado. O doutor Luciano Bandeira é uma referência para todos nós da área do direito. Claro. Presidindo aqui a seccional da OAB, ele tem demonstrado que ele efetivamente foi eleito para fazer a diferença, e ele está fazendo essa diferença. Agradeço também à OAB por essa diferença especial, essa deferência especial que está fazendo comigo, me homenageando num momento tão difícil da nossa jornada na magistratura. Perfeito. Doutor Ciro, agora vamos precisar um pouco explorar a sua grande capacidade e eloquência relativa à questão tanto jornalística, conjuntura nacional e os meandros do universo jurídico. Como é que o senhor está vendo essa questão da segunda instância? Porque esse assunto não para e está lá no Congresso ainda e parece que só vai ficar mesmo para o ano que vem. Como é que o senhor está vendo essa questão? A segunda instância tem que respeitar ou tem que ir até o final? Como é que você vê isso? Olha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou com relação a isso e disse que tem que ser cumprida a Constituição. A Constituição da República diz que enquanto não houver trânsito em julgado, não se justifica a prisão, a não ser naqueles casos excepcionais que a própria lei já disponibiliza, o estado de flagrância, a periculosidade da pessoa, a possibilidade de evadir-se da aplicação da lei penal. Fora esses casos, só pode haver prisão após o trânsito em julgado, é o que diz a nossa Constituição, e assim interpretou a Constituição o Supremo Tribunal Federal. Entendo eu, então, que sempre foi assim. E de um momento para cá isso mudou. Agora eles estão voltando ao que sempre foi. Então a Constituição sempre foi clara nesse sentido. A Constituição, desde 88, aliás, muito antes disso, ela coloca a presunção de inocência, né, como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós estamos comemorando agora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós tivemos muitos avanços nesse campo, mas, Daniel, isso não está acontecendo só no Brasil, não. Nós tivemos agora uma decisão do Tribunal Europeu determinando um ato de censura ao Facebook, ou seja, às mídias nacionais, às mídias alternativas, que é uma coisa inédita, né? Um tribunal que é um tribunal que tem uma tradição, é chamado até de Corte Internacional dos Direitos Humanos, uma decisão que autoriza governos a censurar, a reduzir a possibilidade da liberdade de expressão. A liberdade de expressão
é a vocação do homem. Quer dizer, o homem tem o direito de se expressar livremente e arcar com as suas consequências. Se ele, por acaso, for irresponsável, se ele ofender a honra de alguém, ele arcará com isso e responderá perante os tribunais pelos seus excessos. Nós que trabalhamos com a mídia, nós que trabalhamos com a imprensa, nós temos que estar unidos para fortalecer este movimento de garantia da expressão cultural, né? Não só através da mídia, mas através da literatura, através do cinema, através das artes. Desde sempre, o homem se manifestou com toda a liberdade. Você vê que hoje nós estamos com uma febre de censuras às referências sexuais, mas o homem e a mulher são seres assexuados. E você vê que na própria Capela Sistina do Vaticano, os pintores, os grandes atores, os gênios, desde sempre, a Renascença italiana, pintaram o ser humano assim como ele foi criado por Deus. Então, nós não temos que nos envergonhar do nosso corpo e nem temos que ter preconceito com o corpo de qualquer pessoa. Claro. Então, nós temos que aprender a conviver com respeito e evitar todo tipo de preconceito contra qualquer tipo de gênero, de raça, de cor, de ideologia, né? Temos que respeitar o pensamento de todas as pessoas, por mais que elas contrariem as nossas. Pelo contrário, justamente aqueles pensamentos que têm segmentos contrariados, por isso mesmo devem ser respeitados. Perfeito. Doutor Ciro Darlan, a gente viu recentemente que foi escolhido um representante para a Fundação Palmares. Isso gerou uma grande polêmica, porque ele tomou uma atitude infeliz de declarar que o negro teria sido feliz com a escravidão no Brasil, teria sido um fator positivo. Como é que o senhor viu isso? Olha, infelizmente, apesar de nós sermos um povo de maioria negra, o racismo está presente na nossa cultura. Independente de termos a pele branca ou a pele preta, nós ainda sofremos muito com esses 380 anos de escravidão. E sofremos na nossa própria cultura preconceituosa. Então, não é pelo fato do cidadão ser negro ou ser branco que ele está isento desse tipo de preconceito. Claro, claro. Todos estão enquadrados, não tem outro jeito, né? Lamentavelmente, a história está aí para mostrar... E é para todos, né? Não, que a escravidão, ela existiu e ela continua existindo. Hoje nós temos escravidão de todas as naturezas. Nós temos a escravidão pelo mercado econômico capitalista, nós temos a escravidão pelo mercado de alimentos, nós temos a escravidão pelo mercado farmacológico, porque hoje nós temos aquelas grandes empresas que dominaram o mundo, dominaram o monopólio, até da comunicação, claro. E nós somos os escravos modernos desse tipo de escravidão. O sofá da nossa sala é o nosso, vamos dizer assim, a nossa cela, como disse algum poeta desses aí, né? Eu acho que o sofá da nossa sala tem que ser a consciência de cada um de nós, que tem que ser voltada para o bem comum, para o direito e para a ética. Doutor Ciro, a Carta das Nações Unidas foi ratificada em 1946. O senhor lembrou bem que nós estamos aí na Semana Mundial dos Direitos Humanos. O senhor ainda entende que essa carta é uma utopia para a maioria dos regimes no mundo? Mas justamente por ela ser uma utopia, é que ela é importante para ser perseguida, porque todos nós que temos uma ideologia significa isso, ideologia significa buscar o aperfeiçoamento. Aquelas pessoas que pensam que já são perfeitas, que já adquiriram a perfeição, essas pessoas não dão sentido à sua vida. Só há sentido à nossa vida se a gente tiver como ideal atingir a utopia. A utopia é aquilo que impulsiona o homem a buscar a virtude. Claro, claro. Doutor Ciro Darlan, uma dúvida. Fake news. Essa coisa realmente volta a estar latente e uma CPI recentemente no Congresso
trouxe à tona aí uma série de situações que ocorreram também na campanha eleitoral do ano passado. A imprensa no Brasil, ela vive mais de fake news ou de fatos reais na sua pauta diária? Como é que o senhor analisa hoje a grande imprensa brasileira? O seu jornal é a Tribuna da Imprensa Livre. Correto. Nós nós somos todos colaboradores. Nós não temos uma imprensa livre. Nós temos uma imprensa subordinada aos interesses econômicos do capital. Claro. Temos uma imprensa dominada pelos interesses minoritários dos que detêm as riquezas do nosso planeta. E os que detêm a riqueza do nosso planeta, eles são egoístas, eles não olham na sua periferia, eles não olham que nós temos 10% da população passando fome e outros 15% subnutridos, porque eles só olham para engordar cada vez mais as suas ações, as suas contas bancárias, os seus investimentos. E a mídia faz parte desse tipo de escravidão moderna. A gente estava falando de escravidão. Perfeito. A mídia é um instrumento de escravização, porque grande parte da mídia não te oferece a oportunidade de você receber a notícia e você se colocar diante dessa notícia conforme o seu pensamento próprio. As notícias hoje elas são indutivas. Elas colocam você não para pensar, mas você para apenas acolher aquilo e ter aquilo como verdade. Verdade absoluta. Então, fake news não é uma novidade. Podemos esquecer que a nossa imprensa marrom, ela foi criada pelo criador da mídia brasileira, né, que é um conterrâneo meu. Assis Chateaubriand. E ele criou justamente os jornais e as revistas que ele criou com o objetivo de perseguir os inimigos. Claro. Então, nós temos culturalmente... O Vargas foi um deles, né? Nós temos culturalmente esse nascedouro da nossa mídia e apenas mudou de mãos. Antes podia ser de um humilde paraibano que cresceu e que merece todas as nossas homenagens por ter o pioneirismo de uma organização midiática no Brasil. Claro. Mas hoje nós temos isso em regime de domínio global, né? Não está nas nossas mãos. O domínio da mídia hoje está nas mãos das grandes empresas de comunicação, que por seu turno são instrumentos, são ferramentas dos grandes capitalistas do mundo, que são poucos. E o interessante nessa avaliação do senhor, que as pessoas ainda não perceberam, que a internet ela acaba também sendo mais uma ferramenta nesse sentido. Facebook, YouTube, essas grandes redes sociais, Twitter, estão na mão de grandes bilionários norte-americanos também. Isso também, de certa forma, ao mesmo tempo em que dá a liberdade para que todo mundo fale alguma coisa, de certa forma existe também uma censura. Tanto que se você postar determinadas coisas, a tua página pode cair, teu perfil, uma série de implicações. É isso que a gente estava falando sobre o Tribunal Europeu, né, que acabou de decidir que perfeito. pode censurar o Facebook, porque não é o Facebook que está sendo censurado, são as pessoas que estão utilizando essa ferramenta social para se comunicar. Claro. Como é que o senhor viu, cortando um pouco o baralho, que no dia 22 foi a entrega do prêmio na OAB, esse prêmio já é a terceira edição, e no dia seguinte era a final, a grande finalíssima, né? Vamos amenizar um pouquinho, a grande finalíssima, lá em Lima, no Peru, que o Flamengo encarou o River Plate. O senhor, até os 40 minutos, ainda tinha esperança que o Flamengo estava garantido com aquela taça? Não, eu já estava... Segundo tempo, né? Eu já estava... resignado? Me confortando com aquela derrota, porque os argentinos dominaram o jogo o tempo todo. Mas quem tem Jesus e João de Deus tem que ter esperança até o final. E aquilo foi sensacional, porque foi melhor assim. Aliás, o Flamengo, como um time do povo, com nossos 40 milhões de nacionalistas rubro-negros, militantes, nós não temos nada fácil, né? Nós sempre tivemos tudo com muito sofrimento, apesar de 3-0 no Liverpool, e voltamos agora e vamos ganhar do Liverpool novamente, porque esse povo precisa ter alguma alegria. Né? Algum alento, né? Uma alegria. E o Flamengo está aí como instrumento dessa nova alegria nossa aí. Ganhamos tudo, um time coeso, um time bom, um treinador.
com a alma do Flamengo. Claro, né? claro. E o presidente Landim está de parabéns, nós todos temos que reconhecer. E eu vou mais além, eu acho que a gente tem que também prestar homenagem ao Bandeira. Bandeira de Melo. Claro. Bandeira de Melo foi o homem que projetou tudo isso aí. Eu fui oposição ao Bandeira o tempo Eu todo. também fiz algumas críticas, a gente é obrigado a reconhecer. Mas a gente é obrigado a reconhecer que foi preciso ele fazer toda aquela administração fantástica para entregar o Landim, assim, o gol na boca do gol. O Landim teve teve a qualidade e a inteligência de liderar essas vitórias todas, mas ele já recebeu a coisa muito pronta pelo Eduardo Bandeira de Melo. Então nós temos que homenagear os dois em igualdade de condições. Isso sem falar do nosso diretor de futebol, que é um vencedor eterno. Claro. Né? Desde 2009, né? Já tinha Um sido. vencedor eterno. E olha, outra coincidência, o último campeão mundial foi o nosso presidente Antônio Rodrigo. Em 81 foi o... Como era o nome dele? Era o pai do Rodrigo. O pai do Ducho de Abranches. Correto. Antônio Ducho de Abranches. E agora o Rodrigo Ducho de Abranches vai ser Ducho, campeão que é o diretor. mundial Claro. de novo como vice-presidente. É uma família que tem pé quente mesmo. É quente, né? É uma coisa bonita. Parabéns ao Rodrigo também. Agora, o Gabigol, essa turma esperava que isso ia acontecer na vida deles, porque eles estão no melhor da fase deles e estão no maior clube do mundo. Parece que eles estão no céu, né? Será que eles acordaram desse sonho? Acho que ainda não acordaram, não, e vão demorar a acordar porque eles são muito jovens, né? E ainda tem um futuro grande pela frente. Vamos ver se a gente consegue manter esse time coeso e aperfeiçoar ainda mais com boas contratações. Mas o Flamengo está muito bem organizado e eu acredito muito na nação aí. O senhor continua frequentando o clube? Continuo, claro, continuo frequentando com menos, porque acho que tem tido poucas reuniões do Conselho Deliberativo, que é quando eu vou mais. E temos que lamentar que perdemos o nosso querido Onurbi, Bruno, recentemente, o nosso grande benemérito. Mas o Flamengo está num ano de festas. O torcedor Darlan, muito feliz de poder contar contigo. Agora, são tantos assuntos veementes nesse país, a gente vai ter que voltar para as coisas mais complicadas do país. O Flamengo é só alegria. Vamos voltar para a realidade empírica. Vai chegar o nosso recesso agora. Recesso parlamentar, o recesso do Executivo, o próprio Judiciário. 2020, eu estou tentando ver com uma perspectiva com bons olhos. Eu sempre sou um homem otimista. Acredito no Brasil. O Brasil é um país potencialmente sempre viável, né? Uma das maiores economias do mundo. Só acredita que a gente tem condições de retomar o trilho de um projeto soberano de nação? É o que eu disse, nós temos que acreditar nas utopias. E eu acredito que o Brasil, com a grandeza que ele tem, nós somos capazes de dar a volta por cima, nós somos capazes de resistir, nós já passamos por situações piores do que essa e nós estamos aí no campo da luta e da resistência para fazer o Brasil cada vez mais forte. Hoje, esses dias eu recebi aqui uma comitiva de juízes chineses e a gente olha aquela grandeza que é a China, que já foi um país miserável, que é um país onde não Falando em otimismo, né? Que é um país que passou por uma revolução cultural, popular, e que é um país que não tem muita agricultura, mas é um país que está aí tomando conta do mundo. Planta nas montanhas há muitos anos, arroz. Uma situação difícil agrícola. Então, eu acredito que nós seremos capazes desse ato de superação e vamos levar o Brasil ao lugar que o Brasil deve ter, uma das 5 maiores nações do mundo, como realmente, historicamente, sempre desejamos. Se um país como aquele, que até 30, 40 anos atrás as pessoas imaginavam que não tinha futuro, cá entre o senhor lembra bem, nós lembramos disso, até os anos 80 a China era até motivo, ainda se falava de negócio da China, era motivo de piada. Sabe que os últimos 10, 15 anos para cá, primeiro começou no início desse século, uma coisa exponencial na questão do PIB da China, crescimentos que nunca na história da humanidade. O Brasil, se conseguisse 20, 10% do que a China fez, já seria uma alegria muito grande. O Brasil, por exemplo, ele tem um grande potencial agrícola que a China precisa, porque a China não tem muito de onde tirar o alimento. Bocas, né? E se o Brasil for eficiente, como tem sido na parte do agronegócio, né, da tecnologia, nós seremos capazes de alimentar aquele povo, aquele quase 2 bilhões de pessoas, e com isso levantar o nosso PIB, a nossa economia. Isso depende da competência aí dos governos, esperamos que venha.
Até tivemos a grata satisfação de ver recentemente o presidente Jair Bolsonaro teve que se render aos chineses no ponto de vista ideológico e comercial, e a China acenou com um possível empréstimo no valor de 100 bilhões de dólares para a infraestrutura. Isso seria muito positivo para o Brasil. Eu só não entendi até agora em que base esse negócio estaria calcado. Parece que o Brasil teria que dar 10%, alguma coisa assim. Mas está na hora de um trem-bala nesse país, de voltar a retomar as ferrovias e tudo mais. Só não vê por aí, doutor? Eu acho que em matéria de economia não existe ideologia. Eu acho que nós temos que fazer parceria com todos aqueles que puderem parcerar, né, e agregar ao Brasil. E os chineses, eles hoje são o povo Midas, né? Onde eles botam o dedo, eles transformam em ouro. Claro. Porque eles têm a tecnologia, eles têm a economia e eles têm a capacidade de trabalho. Que você vê mesmo há muitos anos os poucos chineses que vieram aqui como imigrantes, veem como eles são trabalhadores, como são produtivos, como são um exemplo a ser seguido. Torceiro Darlan, eu fico imaginando também como é que é a justiça na China. E como é que pode lidar com 1,5 bilhão de habitantes? Será que daria certo aqui aquela questão de corrupção lá? Porque lá tem a pena de morte e tem a prisão perpétua também. Eu sou totalmente contra a pena de morte, eu pessoalmente. Mas a prisão perpétua não é questão de ser avaliada no Brasil, não, doutor, para determinados casos? Mas, olha, às vezes, a gente não conhece o povo, a gente não conhece a China, e a gente, às vezes, repete aquilo que botam na cabeça da gente. A mídia quer passar, né? Os juízes aqui, eles cuidam de casos lá na China muito menos graves do que nós aqui. Por exemplo, os juízes chineses me informaram que as grandes causas lá são embriaguez ao volante. Que coisa maravilhosa. Embriaguez ao volante são os casos que eles mais graves. Mais graves. Depois vem o tráfico de drogas. E nós aqui estamos... Está crescente lá o tráfico de drogas, doutor? Eles disseram que sim, mas eles são muito rigorosos com isso, né? Mas o que chega à justiça lá é muito pouco. Por quê? Porque eles têm um sistema de mediação comunitário. Então, as coisas não chega tudo à justiça. E nós aqui sobrecarregamos o judiciário com briga de galo, de vizinho, quando a gente devia selecionar mais. A judicialização lá não é uma norma? Não é uma norma, como também não é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos só chega ao judiciário. Eles adoram um acordo também nos Estados Unidos. Claro, só chega no judiciário aquilo que não há nenhuma condição de solucionar através dos advogados, através da mediação de conflitos. Então, eu acho que estava na hora da gente repensar também a possibilidade de empoderar comunidades, né, de solucionar os seus conflitos entre eles mesmos. E eu acho que é isso que funciona na China. A China tem as comunas, né, as comunidades. Então, quando tem alguma coisa, alguma transgressão de direito alheio, eles resolvem comunitariamente. Por isso que chega aos juízes chineses é muito pouco. A justiça chinesa, para mim, foi uma descoberta, porque eu também tinha essa impressão que você falou, um bilhão e meio de habitantes. Cada cidade dessa tem 1 bilhão e tanto. Lá tem vários São Paulos, tem milhares. Várias. Então, como é que seria a justiça lá? E aí me surpreendeu dizendo, não, o que a gente mais julga é direção embriagado, tráfico de droga, porque o uso de droga eles também não criminalizam. Não, o uso de droga é só a venda, né? Só a venda. Mas lá ainda é, por exemplo, produtor de ópio, como foi no passado? Tem aquela história de que lá seria um produtor de ópio. Eu não perguntei sobre isso, não, mas o ópio faz parte da cultura, claro. Da cultura chinesa. Como a maconha na Jamaica. Como a maconha na América do Sul. América do Sul, claro. Né? Como a cocaína, a cocaína nos Andes. Claro. Quer dizer, isso aí é que nós temos que repensar. Não é cocaína, é a folha de coca. Né? A folha de coca. Quer dizer, que nós temos que repensar sobre os malefícios dessa guerra em comparação com os malefícios da droga. Correto. Se nós tivermos capacidade de equacionar esse problema, nós vamos reduzir o número de presos no nosso sistema carcerário. Você ainda é favorável à regulamentação e descriminalização, né? Sim, eu sou francamente favorável à regulamentação, descriminalização e através disso, controlar o uso excessivo de drogas pela educação, pela publicidade.
como nós fomos capazes de reduzir o número de fumantes, como nós fomos capazes de equacionar o problema da HIV. Né? Então, não é prendendo e agredindo que a gente vai trazer a paz social. Bom, chega aqui o recado do nosso árbitro de vídeo, nosso Max Figueiredo, também é um grande craque, né? Esse craque, né? Isso aí se fosse do mesmo time, estaria com o Gabigol fazendo gol. Que o Vasco empatou ontem lá no Maracanã com o Chapecoense. Eles acreditavam ainda de ir para a Sul-Americana, mas eu sempre torço para o Vasco. Né? Eu também torço para o Vasco. Para ficar no vice-campeonato é sempre uma opção importante para o Vasco. Eu também gosto muito de vascaíno, eles me dão muita alegria. Doutor Ciro, eu agradeço a sua participação. Fico feliz de poder contá-lo sempre com a Tribuna da Imprensa. Convido a todos para lerem sempre os artigos do doutor Ciro Darlan, que são sempre brilhantes. Doutor Ciro, palavra franqueada para o nosso espectador. Olha, eu quero agradecer, em primeiro lugar, esse troféu imerecido que eu acabo de receber da OAB, da Tribuna da Imprensa Livre, e agradecer a você, Mazzola, você que é um resistente jornalista, onde você põe o dedo, você transforma também, você que faz parte dessa revolução que está ocorrendo na ABI, ressurreição da nossa Associação Brasileira de Imprensa, e saudar todos os nossos telespectadores e agradecer pela atenção.